se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Adoro o nome dele, declare: tu és o mesmo, Senhor. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A tua palavra nos afirma isso, Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Eis que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. E tu continuas o mesmo pra sempre, Senhor. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu nos ama como somos, Senhor. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
Abra comigo na carta aos Gálatas, capítulo de número 1. A princípio nós vamos ler somente o verso 24, depois você permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler outros textos, mas Gálatas 1, verso 24. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, permita acompanhar contigo a leitura. Gálatas 1, 24. Todos acharam? Amém? Graças a Deus. Estou ouvindo ainda algumas folhas. Esse é um barulho santo. É gostoso ouvir, né? Barulho de folha de Bíblia assim, sendo virado. Páginas da Bíblia sendo viradas. É ótimo. Gálatas 1, 24. Diz assim: e glorificavam a Deus a meu respeito. E glorificavam a Deus a meu respeito. Até aqui. Será que você poderia dizer isso? E glorificavam a Deus a meu respeito. Diga isso para você mesmo. E glorificavam a Deus a meu respeito. Feche seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós nesse momento, ó Pai, queremos ouvir a Sua voz. Precisamos ouvir a Sua voz. A Sua voz nos direciona, Deus. A Sua voz nos mostra o caminho, a Sua voz traz paz ao nosso coração. A Sua voz faz cessar todo medo, toda angústia. A Sua voz, ó Deus, nos orienta, nos ensina. A Sua voz, ó Pai, é quem traz a voz do grande pastor que revela o seu cuidado para com as suas ovelhas, ó Deus. Por isso, ó Pai, faça calar toda a voz humana e que possamos ouvir a voz do Senhor através do Seu Espírito Santo. Que a nossa mente e o nosso coração estejam sensíveis à Tua doce voz. E que eu seja instrumento do Senhor para, ó Deus, falar de Ti, da Tua grandeza e manifestar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você pode se sentar. Muitas pessoas passam grande parte da sua vida buscando um sentido para o viver. Muitas pessoas buscam o porquê de estarem aqui, o porquê de serem quem são, o porquê de viverem como vivem, de ter a personalidade que têm. Há muitas pessoas que passam anos, vivem anos em busca dessa resposta, de saber o porquê de ser quem é. E muitas vezes nessa busca por essa resposta, acabam não encontrando uma resposta satisfatória para si, ou então a resposta que acabam encontrando por si mesmos, acaba sendo algo que não lhes satisfaz, que não agrada o seu coração, e buscam então viver uma vida de uma outra pessoa. Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso, mas em alguns momentos da minha vida, principalmente quando ainda mais jovem, que eu sou muito jovem, saí da adolescência esse ano praticamente, que eu completei 18 anos, mas enquanto mais jovem, eu lembro que muitas vezes eu olhava algumas pessoas e dizia: eu gostaria de ser essa pessoa, eu gostaria de ser fulano, eu gostaria de ser ciclano. Houve uma época na minha vida que eu gostava muito assim de automobilismo, e eu olhava, assistia as corridas de Ayrton Senna e falava: eu queria ser Ayrton Senna. Até o dia que ele morreu, eu falei: não quero mais ser não. Estou fora. É muito perigoso esse negócio. Não quero não. Mas nós sonhamos, nós planejamos e pensamos e colocamos alguns ideais, alguns alvos, alguns objetivos para a nossa vida, em busca de responder essa questão. Por que nós estamos aqui? E o que estamos fazendo aqui? Qual é o propósito de Deus ter permitido nós nascermos? Qual é o propósito que Deus permitiu você nascer na sua família? Quantas vezes eu me lembro, quando minha mãe me disciplinava, eu pensava: por que eu fui nascer nessa família? Por que minha mãe não é a mãe do fulano? Por que minha mãe não é a mãe do ciclano? Exatamente na hora que ela batia, na hora que fazia carinho, ela é a melhor mãe do mundo, né? Satisfazia as nossas vontades, fazia a comida que a gente queria, o bolo que eu gostava, era a melhor mãe do mundo. Na hora que batia, a gente queria a mãe do outro. Sem saber que a mãe do outro fazia a mesma coisa que a nossa mãe, porque mãe é tudo igual, só muda de endereço.
Mas a verdade é que sempre fazemos essas perguntas. Por quê? Por que nesse trabalho? Por que nesta família? Por que nesta cidade? Por que aqui? Muitas vezes eu sou questionado por algumas pessoas que chegam e falam o seguinte: pastor, eu não sei por que estou nessa cidade, mas eu vim para cá. Eu vim para cá com a minha família, foi algo que veio no meu coração, eu não sei o motivo que eu vim para cá. Eu não sei o motivo porque estou naquele trabalho. Eu não sei o motivo porque estou fazendo este curso na minha faculdade. Eu não sei o motivo porque escolhi essa profissão. Muitas pessoas vivem em busca dessas respostas, vivem em busca desses porquês. E uma coisa que, ao ler a palavra de Deus, eu tenho cada vez mais descoberto, é que nenhum propósito humano, nenhuma ideia humana, nenhum pensamento humano será capaz de responder a esta questão da nossa vida. Nada neste mundo ou nesta terra, nada daquilo que é lógico, nada daquilo que faz parte do nosso realismo pode responder o sentido da tua vida e dar significado a quem você é e a tudo que você faz. Você precisa buscar isso em Deus. Somente em Deus é que você consegue encontrar significado para as coisas. Somente em Deus você consegue significado para a sua vida. Somente em Deus você consegue significado para aquilo que você está vivendo, passando. Somente em Deus você encontra o porquê de estar aonde está. E eu acho maravilhoso a forma com que Paulo aborda isto. Se hoje nós temos algum sentido a respeito do que Deus deseja de cada um de nós, do que Deus quer de cada um de nós, é graças a este homem de Deus chamado Paulo, que conseguiu trazer clareza a respeito do reino de Deus e da mensagem do Evangelho de Cristo, e eu acho esse texto um dos textos mais extraordinários que Paulo escreveu. Ele fala a respeito de si mesmo, ele fala do Evangelho que o alcançou. Se você depois, com o tempo, fizer uma leitura deste texto, que a partir do verso número 10, ele vai falar a respeito de como ele foi alcançado e qual é a mensagem que ele passa, e com o que ele de fato se preocupa. Então eu acho interessante essa frase que ele afirma, que as pessoas glorificavam a Deus a meu respeito. Ora, vamos entender quem era Paulo. Paulo, na verdade, era Saulo. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era um homem que tinha ódio, tinha raiva, tinha vontade de acabar e exterminar com os cristãos, com aqueles que se diziam de Cristo, com aqueles que professavam a Jesus como Senhor. Até o momento em que ele literalmente cai do cavalo. Deus o toma, Jesus fala com ele, se apresenta a ele, ele tem a sua vida transformada, tem um encontro com Cristo, esse encontro é transformador, muda a sua vida, muda a sua história, muda a sua forma de pensar, e agora ele olha tudo de uma forma diferente. Saulo foi um homem muito bem formado, Saulo foi um homem estudioso da palavra de Deus, conhecedor de várias línguas, foi um homem preparado pelos principais estudiosos da época, estudou nas melhores escolas, tinha uma mente privilegiada, e Deus tinha separado aquele homem para o serviço, para o reino. Assim como eu tenho certeza que Deus tem separado a cada um de nós, e não somente os pastores e pessoas que estão à frente, mas Deus tem separado a cada um de nós para um serviço específico que Ele tem para a sua vida. E é importante nós buscarmos esse sentido, esse porquê. Mas Paulo era este homem que estava bem preparado, mas não tinha uma experiência ainda com Jesus, uma experiência transformadora da sua vida. Então ele passa a ter essa experiência. E este homem, então, que antes era perseguidor da igreja, que as pessoas só de ouvirem falar do seu nome tremiam, ficavam com medo, se fechavam nas suas casas, agora ouvem falar de um novo homem. Quem é Saulo agora? Saulo não é mais Saulo, é Paulo. Paulo agora é um homem de Deus. É um homem que não persegue mais os cristãos, mas está do lado dos cristãos. É um homem agora que sofre pela causa de Cristo. É um homem agora que sofreu as cadeias, naufrágios, açoites, fome, nudez e tantas outras coisas que Paulo passou pela causa de Cristo. E é interessante que ao olhar para tudo isso, e sofrendo deste jeito, Paulo encontra o sentido da sua vida. Paulo encontra o porquê da sua existência.
Paulo compreende e tem as respostas de tudo que ele enfrentou, de tudo que ele passou. Paulo tem a resposta do porquê ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo tem a resposta do porquê ele estava em meio aos fariseus. Porque era necessário ele passar por todo este processo para que Deus fosse glorificado em sua vida, em tudo aquilo que ele havia passado, aprendido e enfrentado. Queridos, não podemos viver uma vida negligenciando o propósito de Deus para nós. Não podemos viver uma vida dissoluta. Não podemos viver uma vida dissimulada, buscando somente a nossa vontade, buscando somente os nossos prazeres, buscando ajuntar tesouros para nós mesmos e satisfazer o nosso eu, o nosso ego. Não é para essa vida que Deus nos chamou. Não é para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Ele te escolheu. Não foi para isso que Ele entregou a vida do seu Filho na cruz do Calvário. Deus entregou a vida de Jesus na cruz do Calvário para que a nossa vida tivesse um sentido em Cristo. Porque sem Cristo a nossa vida não tem sentido. Nós só ganhamos sentido, só tem sentido a nossa vida se o nosso propósito estiver firmado em Cristo. E que propósito é esse? É trazer glória ao seu santo nome. Eu e você fomos criados com um único propósito, com um único objetivo, que é de trazer glória ao nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa fora disso está fora do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Agora, é importante entender que glorificar a Deus na nossa vida significa que todas as nossas ações, tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós falamos, deve trazer glória e louvor a Deus. Não estou aqui de forma alguma pregando contra a sua prosperidade e o seu desejo de ter bens, mas eles só terão sentido se os teus bens trouxerem glória ao nome do Senhor. Não é para você dizer, eu sou rico, glória a Deus. Mas é para você usar os seus bens em favor de trazer glória ao nome do Senhor. É aí que tudo passa a ganhar sentido. Irmãos, eu não vejo como viver uma vida hoje sem procurar através da minha vida dar glória ao nome de Deus. E infelizmente, nós temos hoje uma crise em meio à igreja evangélica no nosso país, onde as pessoas querem glória para si mesmos. Querem glória trazendo os olhos das pessoas para si, para o seu eu, para a sua personalidade. Pessoas que buscam essa vanglória, como o próprio nome diz, é uma glória vã. Homens que se dizem de Deus, que se envolvem em escândalos, homens que se dizem de Deus e no nome de Deus querem fazer coisas, homens que se envolvem com a política e ao invés de aproveitar o envolver-se com a política e trazer glória ao nome de Deus, trazem escândalo. Irmãos, eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo compreender isso. Pessoas que se dizem cristãos. Cristãos significa pequenos cristos, ou seja, representantes de Deus trazendo escândalo ao nome de Cristo. Que propósito há nisso? Mas cada vez mais vemos uma igreja que está contaminada, cada vez mais vemos uma igreja que está suja por conta da vaidade, por conta da vanglória, e não estão dando glória a quem merece glória, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o seu santo e maravilhoso Espírito. Se a nossa vida não vier cumprir este propósito de dar glória ao nosso Deus maravilhoso, a tua vida é um desperdício de tempo. Se a tua vida não vier glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz, é desperdício de tempo você estar aqui nessa noite. Se a tua vida não trouxer glória ao nome de Jesus, quando você sair deste templo, voltar para a sua casa, trabalhar durante toda a semana, estudar durante toda a semana, é perda de tempo você confessar a Cristo como Senhor e Salvador, porque você precisa não somente confessá-lo como Senhor e Salvador, mas você precisa viver como alguém que o confessa como Senhor e Salvador. A minha vida, eu tenho que tomar uma decisão de viver de modo a glorificar a Deus, de modo a agradar a Deus. Crentes carnais buscam o seu próprio interesse. É isso que acontece. Porque ainda não teve uma experiência mais íntima, porque não teve uma busca sincera, porque não teve uma entrega mais real, buscam a sua própria vontade e chegam a Deus pedindo coisas para si, ao invés de chegar a Deus dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para ti?
Como eu disse, a igreja hoje está com um pensamento errado. Nós vemos pessoas se autoconsagrando apóstolos, pessoas se consagrando anjo, semi-anjo, semideus, e assim por diante. E esse negócio de semideus, se você for atrás disso aí, você vai ver que entra dentro da mitologia grega. Que era, sabe, isso é tão pecaminoso, é tão vergonhoso, que os semideuses, eles eram filhos de Deus com um humano. Olha que carnalidade, que brutalidade que estão fazendo com o nosso Deus. Pessoas que se declaram semideus. A igreja está corrompida por essas coisas. Deus continua em busca de um povo que é santo. Deus continua em busca de um povo que glorifica o seu santo nome. Deus não está atrás de pessoas que se vestem bem, que moram bem, que têm grandes carros, que constroem grandes palácios. Deus continua em busca de pessoas que glorificam o seu santo nome. E eu e você precisamos fazer essa decisão diariamente de glorificar a Deus, porque o pecado, irmãos, está aí afora, está aí na porta, doido para entrar no nosso coração, doido para contaminar a nossa vida, e ao invés de trazer glória, trazer vergonha ao nome de Deus. E quando o pecado entra no nosso coração, nós negamos a Cristo da mesma forma que Pedro fez. Disse isso quando pregava semanas atrás aqui no culto de domingo de manhã. Precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos e enxergar que Deus não vem buscar uma igreja rica, Deus vem buscar uma igreja santa. Jesus não vem buscar uma igreja cheia de posses e propriedades e títulos. Jesus não vem buscar uma igreja que tem um presidente da república. Jesus vem buscar uma igreja santa. E santidade significa uma vida consagrada a Ele, uma vida de serviço ao Rei, uma vida de serviço ao Senhor. As pessoas querem ser servidas, querem status, nome e posição, quando Jesus nos ensina que o maior deve ser o menor. Precisamos abrir os nossos olhos para quem nós damos ouvidos. Precisamos ficar atentos para quem nós escutamos. E pessoas que muitas vezes declaramos grandes homens de Deus, grandes pregadores, que falam aquilo que o teu coração quer ouvir, mas não aquilo que você precisa ouvir. E a mensagem de hoje é a mensagem que vem desde o início de todos os tempos. Deus quer que você seja santo. Ele vem buscar um povo santo. Você vai encontrar propósito na sua vida quando você encontrar o caminho da santidade. Você vai encontrar o propósito de por que você está na sua família quando você entender que dentro da sua família você é uma testemunha de Deus e como tal você deve andar em santidade. Você deve glorificar a Deus através da sua vida. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito importante. É gostoso muitas vezes ouvir mensagens onde o pastor brinca, onde o pastor é alegre. Eu costumo muitas vezes ter esse pouco de humor. Mas nessa noite, irmãos, diante de um texto tão maravilhoso como esse, de um assunto tão sério, eu quero chamar a tua atenção para que você faça reflexão nessa noite a respeito da sua vida, do seu relacionamento com Deus, do propósito pelo qual você está aqui nessa igreja, sentado nessa noite, ouvindo essa mensagem, pelo propósito pelo qual você declara que você é de Deus, que você é cristão. Você precisa nessa noite identificar em você alguém que glorifica a Deus em tudo que faz, em tudo que é. Não há outro propósito para a sua vida. Não há outro propósito para você. Deus nos chamou para que na nossa vida Ele seja glorificado, para sermos suas testemunhas. É a ordem dele. Atos 1:8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É ordem de Deus que nos revestirá de poder para sermos suas testemunhas. E testemunhas aqui no original é martirel, ou seja, é a pessoa que é capaz de ser mártir, de se entregar até mesmo à morte se for necessário. Mas o seu testemunho é verdadeiro, o seu testemunho é fiel, o seu testemunho é real. Irmãos, precisamos parar de brincar de ser crentes. Precisamos parar de brincar de ser evangélicos. Precisamos parar de andar na moda porque fulano é crente, ciclano é crente, porque não sei o quê. Ah, está tendo uma vida gostosa. Vamos lá na igreja ouvir uma palavra gostosinha. Eu não quero te dar uma palavra gostosinha, eu quero te dar uma palavra que vai para o céu. Palavra gostosinha não te leva para o céu.
traz afago para a tua alma, traz afago para o teu coração. Mas o que você precisa hoje entender é que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é sério. É sério. Não adianta nada você superar os seus problemas aqui na terra. Não adianta nada você vencer as suas enfermidades. Não adianta nada você ser próspero se isso não te conduzir ao céu. Se isso não gerar em você essa santidade que vai te levar ao céu. Mas estamos tão preocupados com a vida terrena aqui, com as posses, com as nossas lutas e dificuldades, que esquecemos do principal, do primordial, que é o propósito da nossa vida. E o propósito da nossa vida é trazer glória ao nome de Deus. E nem sempre o fato de você ter uma cura, nem sempre o fato de você ter propriedades e posses, nem sempre você ter a sua oração respondida da forma que você gostaria, vai trazer glória ao nome de Deus. É só lembrar os 10 leprosos. Jesus fala o quê? Eles foram, ele deu a palavra para eles, os 9 foram embora, não quiseram nem saber. Ou seja, a grande maioria faz isso. Mas diz a palavra de Deus que Jesus, conversando com os seus discípulos, Jesus olha para aquele um que voltou e falou: este aqui voltou para dar glória a Deus. Muitas vezes temos recebido muito por nós mesmos, e esquecemos de que tudo que recebemos tem que ser revertido em glória para o nosso Deus. Irmãos, a mensagem da santidade é urgente, é para hoje, não é para amanhã. Você não pode ficar pensando, quando Jesus estiver voltando, aí eu faço o meu dever. Se é uma coisa que nós temos falado, anunciado e pregado, todo domingo de manhã, nós temos aqui na classe de escola dominical, uma classe sobre escatologia, e temos declarado, irmãos, as evidências cada vez demonstram mais que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Todas as profecias se cumpriram. Jesus está às portas, a trombeta está para soar. E Jesus vem buscar uma igreja santa, uma noiva imaculada. Por isso é necessário hoje a gente fazer a reflexão da nossa vida, se a nossa vida está servindo para trazer glória ao nosso Deus. Precisamos ser testemunhas. Isso implica em algumas coisas. A primeira delas é entender que não vivo mais para mim mesmo. Não vivo para mim. Veja o que diz o verso número 10 desse capítulo 1 de Gálatas. Você fechou sua Bíblia? Não devia, hein? Gálatas capítulo 1, verso 10, diz lá: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Esse é o pensamento natural das pessoas, em agradar aos outros, em ter o favor das pessoas, em fazer com que as pessoas te olhem com bons olhos. E muitas vezes nisso desagradamos a Deus, deixamos Deus em segundo plano, para que as pessoas nos olhem de forma diferente. Paulo está dizendo aqui, não me importa o que as pessoas estão pensando. Não importa o que a família está pensando a meu respeito. Não importa o que a sociedade está pensando a meu respeito. Me importa é agradar a Deus. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se o teu pensamento, o teu desejo, a tua vontade é de agradar a Deus, pode ter certeza que a consequência disso vai ser a sua família reconhecer que você tem uma vida santa, pura e diferente, porque você vive para agradar a Deus. Você não vai nem precisar se preocupar em agradar os outros. Porque a tua atitude de vida, o teu dia a dia, vai demonstrar que a escolha que você fez é a escolha correta e é a escolha certa. Isso vai ser agradável aos olhos das pessoas. Mas precisamos o quê? Entender que não vivemos para nós mesmos. Eu não vivo mais para mim. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós crucificamos a nossa vida com Ele lá. Nós entregamos a nossa vida com Ele lá. Por isso nós nos batizamos, para declarar que nossa vida antiga foi sepultada. E eu vivo agora uma nova vida. É uma vida em Cristo. Portanto, não é a minha vida, mas é a vida de Cristo que vive em mim. Ora, se é a vida de Cristo que vive em mim, é a vontade de quem que eu tenho que fazer?
É a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu tenho que fazer a vontade de Deus. A questão é que tem muitos que ainda estão vivos, que buscam fazer a sua vontade. Porque eu não vejo um morto levantar lá da sepultura, no cemitério, falando, oh, por favor, eu preciso de uma Coca-Cola. Se fizer, repreende, manda embora em nome de Jesus. Mas eu nunca vi nenhum morto falar, olha, eu estou com uma vontade de comer hoje uma picanha, se bem que seria muito bom. Não, porque morto não tem vontade. Só tem vontade quem está vivo. Se eu estou morto e Cristo está vivo em mim, significa que a minha vida deve viver de forma a satisfazer a vontade daquele que está vivo em mim. Jesus vive em você? Jesus vive em você? Então você deve viver a satisfazer a vontade daquele que vive em você. Não vivo para mim mesmo, eu vivo para Ele. Eu vivo para satisfazer as vontades dEle. Segunda coisa que nós aprendemos, e eu gostaria que você virasse algumas páginas da sua Bíblia, para Efésios capítulo de número 4. É interessante que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, tudo começa a ser diferente para nós. Nós passamos a enxergar a vida de forma diferente. Passamos a enxergar as coisas de forma diferente. Passamos a enxergar as pessoas de forma diferente. Tudo começa a ganhar sentido. Mas eu só vou realmente ter convicção desse sentido se eu viver de modo a agradar a Deus. É interessante que quando nós nos convertemos, nós temos aquele primeiro amor, aquela vontade de fazer tudo certo, aquela vontade de não errar, de não pecar. E não podemos perder isso de forma alguma na nossa caminhada com Cristo. Porque é um privilégio, queridos, nós termos sido escolhidos por Deus, amados por Deus, a ponto de Ele entregar o seu Filho para morrer no seu lugar. Você já parou para se dar conta disso? Não estou de forma alguma querendo trazer um emocionalismo para você, mas muitas vezes não paramos para pensar no valor da dádiva que Deus já nos deu, do valor da entrega do seu Filho. Hoje, como pai, eu disse isso para alguns amigos. Eu entendo o amor de Deus de uma forma completamente diferente. Eu não seria capaz de entregar o meu filho para morrer por alguém. Eu não colocaria o meu filho para morrer no lugar de uma outra pessoa. E eu duvido muito que você faria assim. Sabendo que essa pessoa pode te negar. Sabendo que essa pessoa pode não aceitar o seu sacrifício. Mas Deus entrega o seu próprio filho por amor a mim e a você. E muitas vezes nós só valorizamos as coisas materiais que Deus nos dá. Deveríamos aprender a valorizar muito mais aquilo que Deus já fez por nós, porque é tão tremendo, é tão valioso, é tão maravilhoso, é tão gostoso você poder erguer a sua voz e declarar: eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, eu sou querido por Deus, Deus entregou seu filho para morrer em meu lugar. Que valor que eu tenho, que sentido que minha vida ganha a partir deste momento que eu entendo que Deus me ama a tal ponto. É o maior presente que eu e você podemos receber. É o maior tesouro que nós podemos ter. E nós precisamos valorizar isso a cada dia. Entender que não há conquista maior para o homem do que ser filho de Deus. Eu não sei quem escreveu a música que Thales Roberto canta, mas com certeza estava inspirado por Deus. Que diz que ele é filho, que Deus o amou, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia, eu morri para a minha vida, e agora eu vivo a vida de Deus. E ele continua: Senhor, eu nasci para te chamar de amor. Ele fala do propósito, o propósito da nossa vida, o propósito de nós existirmos, o propósito da nossa história. Irmãos, Deus nos ama a tal ponto que Ele deu sentido para a nossa vida.
Se não fosse esse sentido, se não fosse esse propósito, nós seríamos como os outros animais. Mas o que nos diferencia dos animais não é o que os cientistas falam, que é a nossa capacidade de interagir, de falar e de pensar. O que nos diferencia dos animais é o fato de que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que nos diferencia de toda a criação, é o amor de Deus. Isso foi conquistado com alto preço. Se você luta para conseguir algo na sua vida, se você luta para conquistar algo na sua vida, com certeza você trata isso que você conquistou com muito carinho. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de ter o primeiro carro. Na verdade, o primeiro carro que eu dirigi não era meu, era da minha mãe. E certa vez, num acidente de carro, eu capotei e entreguei para ela só o retrovisor, coitada. Falei, mãe, está aqui teu carro. Mas o carro seguinte era o carro que eu podia chamar de meu. Não era bem um carro, era uma condução. Era um golzinho bem já velhinho, mas bem conservadinho, daqueles quadradinhos ainda mais antigos. E era a minha condução. Bênção na minha vida. Quando não falhava, quando eu não tinha que abrir o carburador, de cada 500 metros eu tinha que abrir o carburador, tirar os clichês dele, soprar, colocar de volta. E eu, como um bom mecânico que sou, sempre que montava de volta o carburador, sobrava uma peça. Então você imagina como ficou o carro. Mas eu lembro que aquele carro eu estava pagando com o meu trabalho, com o meu salário. E eu valorizava aquele carro. Mesmo muitas vezes ele me deixando na mão. Mas era o meu carro, que eu comprei com muito suor, que eu comprei com muito trabalho. Então, todas as semanas, 2 vezes por semana praticamente, eu lavava o carro. Chegava final de semana, encerava o carro, cuidava dele, até gastava a pintura dele de tanto que eu lavava aquele carro. Por quê? Porque eu consegui com muito custo, consegui com muita dificuldade, com o meu trabalho, com o meu suor. Agora, nós conquistamos algo tão maravilhoso em Cristo Jesus, que é o fato de sermos filhos de Deus. Isso custou um preço tão alto para Cristo, que nós precisamos valorizar da mesma forma, que nós precisamos valorizar de acordo com este preço. E nós fazemos isso de que forma? Olha só o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Fala, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Um pouco antes, nesse texto, ele fala que vocação é esta, que a salvação agora estava disponível a todos. A salvação estava disponível aos gentios, não era algo só para os judeus, mas Deus era para todos, e o seu amor era para todos, e isso foi conquistado com um altíssimo preço. Tem um valor grandioso demais para nós tratarmos de qualquer forma, tem um valor grandioso demais para vivermos dissimuladamente, tem um valor grandioso mais para vivermos dissolutamente. Precisamos valorizar o que Cristo fez na nossa vida, através do nosso modo de viver, através das nossas atitudes, viver de modo digno da nossa vocação. Que modo digno é esse? Modo de agradar a Deus. Capítulo 5 desse mesmo livro de Efésios, verso 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, precisamos andar de modo digno, e andar de modo digno significa ser imitador de Deus, andar como um filho amado, andar como Cristo fez, e aqui o exemplo é Cristo, até o ponto de se entregar por Ele, até o ponto de dar a sua vida por Ele, até o ponto de ser um mártir, se for necessário, para cumprir o propósito de Deus na sua vida, na nossa vida, que é glorificar a Deus. É para isso que Ele nos concede o seu Espírito, para que tenhamos poder para andar de modo digno a satisfazer o alto preço que Ele pagou por mim e por você. Eu preciso andar em nova vida. Capítulo 4, verso 25 em diante de Efésios, diz: por isso,
deixando a mentira, fale cada um a verdade. Irmão, tem crente que mente ainda, não dá. Não dá, irmãos. Não entra na minha cabeça crente que ainda mente. Não entra, sabe por quê? Por um único motivo que está explícito na palavra de Deus. Você continua sendo filho do diabo. Porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Ora, se eu uso a mentira, significa que eu continuo sendo filho dele. Então eu não posso, se eu estou em Cristo, entreguei a minha vida para Ele e declaro ser filho de Deus, eu não posso andar como filho do pai da mentira. Não posso. Não devo andar em mentira. Mas deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessário. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sujeira, torpeza. Aqui é o sentido de sujeira, não somente algo que agride os outros, mas é uma sujeira. Palavrão, crente que fala palavrão, misericórdia, irmãos. Dá vontade de pegar um sabão e lavar tua língua. Um sabão assim, daqueles bem ruim mesmo. Aquele sabão de pedra que você só sentir o cheiro dele assim longe, você fica com enjoo. Sabão de soda, misericórdia. Pedra pomes. Lava tua língua, põe para fora lá e passa a pedra pomes. Misericórdia, irmãos. Crente que fala palavrão. E eu vou dizer uma coisa. Facebook é um negócio que revela a alma do crente. Porque o que você pega de crente colocando besteira no Facebook é uma tragédia. E coloca uma foto que achou legal, que achou engraçado. Aí você vai ver o conteúdo, é besteira. Às vezes é até pornografia. Irmãos, isso não é viver de modo digno do Evangelho. Isso não é viver de modo digno de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Isso não é viver de modo a satisfazer o alto preço que foi pago por você. Precisamos andar de modo digno. Que saia da sua boca unicamente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que as pessoas olhem para você e sintam a graça de Deus na sua vida. Olhem para você e vejam que você é diferente pelo seu falar, pelo seu agir, e não pelas suas vestes, e não pelo que você declara ser, mas pelo que você vive diariamente. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, é um viver de modo diferente. A minha vida não pode mais ser a mesma a partir do momento que eu encontrei a Cristo e identifiquei que a minha vida não tinha valor, e Ele trouxe valor para a minha vida, então eu vou viver de acordo com este valor que Ele me deu. Eu vou viver de acordo com a sua vontade. Eu vou viver de modo digno do Evangelho. Pare de pensar nas coisas terrenas. Pare de pensar e priorizar as coisas materiais. Coloca hoje no teu coração, em nome de Jesus Cristo, o desejo de viver em santidade, o desejo de viver de modo digno do Senhor, de valorizar a obra que Ele fez por você. Porque quando não vivemos em santidade, significa que nós não damos valor ao sacrifício de Cristo por nós. Mas quando eu vivo de modo a agradar a Deus, significa, Senhor, eu reconheço que o Senhor me ama. E que o Senhor fez aquilo que seria improvável. Entregou o seu Filho para morrer em meu lugar. E não tem preço no mundo que possa pagar ou satisfazer isso. Por isso eu quero viver de modo a dignificar a obra que o Senhor fez na minha vida. Isso é viver de forma digna. Digna do Evangelho de Cristo Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como os filhos santos e amados. Ou seja, andar em nova vida. Primeiro, eu preciso entender que eu não vivo para mim mesmo. Eu vivo para Deus. Segundo, eu preciso andar em nova vida.
Se eu vivo a vida de Deus, eu tenho que viver em uma nova vida. Terceira coisa, eu quero encerrar, não quero extrapolar o nosso tempo. Como eu disse em Atos capítulo 1, verso 8, não precisa abrir. Diz que o Senhor Jesus dizendo que Deus nos concederia um poder vindo do alto, através do Espírito Santo, para sermos suas testemunhas. Ou seja, Deus é tão maravilhoso, queridos. Deus é tão tremendo. Deus nos ama a tal ponto que Ele mesmo nos dá a forma e a ferramenta para vivermos de modo a agradá-lo. Se nós procurarmos satisfazer a vontade de Deus pela nossa própria força, você não vai conseguir. Mas você tem que querer fazê-lo. Tem que estar determinado a fazê-lo. Não ficar esperando simplesmente que o Espírito Santo faça tudo por você. Não, você precisa ter a sua atitude, a sua parcela de contribuição. E ela é 50%. 50%. O outro 50% é o Espírito Santo que faz. Mas 50% é você. Onde você decide, eu vou abrir espaço na minha vida para o Espírito Santo agir. E aí Ele vai agir. Deus é tão maravilhoso que Ele nos concede o seu Santo Espírito para que possamos viver de modo digno, de modo a agradá-lo e não perder esse tesouro que Ele nos dá. Esse é o poder que fala em Atos. Poder para ser testemunha, poder para ser mártir, poder para se sacrificar todos os dias, poder para entregar-se todos os dias, poder para vencer o pecado, poder para viver além do pecado, poder para viver numa intimidade maior a cada dia com Deus, poder para experimentar cada dia mais o amor de Deus, poder para experimentar cada dia mais a presença de Deus, como nós sentimos aqui nessa noite enquanto nós estávamos louvando. Você pode viver dessa forma todos os dias, 24 horas por dia na presença de Deus, porque o Espírito Santo te dá esse poder. É Ele quem está com você. Somos preciosos demais. O valor que foi pago foi alto demais. A obra de Deus na nossa vida é preciosa demais para vivermos de qualquer forma. Eu não posso viver a vida de acordo com as minhas vontades, com os meus desejos. Eu preciso entender que se eu fui comprado por um preço tão alto, eu tenho que satisfazer aquele que me comprou. Satisfazer aquele que me comprou. Ainda bem que Deus não nos trata de acordo com o que merecemos. Ele nos trata de acordo com a sua misericórdia, com o seu amor. É por isso que Ele nos fez seus filhos. É por isso que Ele nos concedeu o Espírito Santo para vivermos de acordo com a sua vontade. Mas se Deus nos tratasse do jeito que a gente trata nós mesmos, por exemplo, se você pega um animalzinho de estimação para você criar, e acontece muito disso, pega um animalzinho, coloca na sua casa e tal, ele não sabe muitas vezes aonde que ele faz as suas necessidades, faz no meio do caminho, sua vontade é desganar ele, jogar ele de cima da janela, mandar longe. Mas na hora que ele está bonzinho, você está lá, faz carinho, ele é uma bênção. Na hora que ele erra o lugar, você quer acabar com ele. E muitos acabam fazendo isso, abandonam, dão um jeito, passa para alguém, passa adiante. Se Deus fizesse isso conosco cada vez que nós falhamos, imagine. Mas Deus não nos trata da forma que nós merecemos. Deus nos trata com amor, com misericórdia e com graça. Por isso, muito mais, eu e você precisamos hoje valorizar o que Deus fez por nós. Eu e você precisamos dar muito valor a esta obra de Cristo na nossa vida. E ter isso como a nossa bandeira, ter isso como nosso principal tesouro, ter isso como a nossa maior paixão. Saber que Deus nos ama a tal ponto de nos fazer seus filhos. E eu preciso responder este amor andando em uma vida de santidade. Em uma vida a satisfazê-lo. Aí eu encontro um propósito para a minha vida. Aí eu encontro um propósito para a minha história. Eu encontro um propósito para a minha existência. Quando eu vivo para glorificar a Deus e satisfazer a sua vontade. Valorizar a obra que Ele fez,
aquilo que Ele fez por cada um de nós, através de uma vida santa. Amém?